nossa meditação nesta noite. João capítulo 20. Procurando a irmã Amanda que faz hora. Cadê ela? A irmã Amanda. Cadê não? Faz hora que eu estou falando. Meus irmãos, João capítulo 20. Abra a sua Bíblia, vamos acompanhar a leitura. Ao término da leitura, permaneça com ela aberta. Nós vamos meditar em cada texto. Aleluia. De forma expositiva, como de costume, tá bom? Capítulo 20. Leremos a partir do versículo 7. Violência. 20. A partir do versículo 7 ao 7º versículo. Nós vamos fazer uma leitura responsiva, mas eu peço que vocês acompanhem. Todos acharam? Amém? Amém. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então, lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dizei-me onde puseste e eu levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre ou meu Senhor. Amém? Amém. É um texto para a nossa rápida meditação. Vamos meditar ele antes do culto santar, antes da graça do Senhor. E é um texto que o Evangelho de João, dentre os demais evangelhos, ele vai se destacar pela sua forma detalhista de escrever. Quando a gente vai pegar Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos, eles são sinóticos porque escrevem de forma semelhante. E Mateus, ele escreve numa perspectiva, iniciando o seu livro de forma genealógica, para descrever a genealogia e mostrar a origem do Cristo Todo-Poderoso. Quando ele vai falar acerca de Jesus, ele quer mostrar que a linhagem de Cristo é de Davi. Por isso que ele quer mostrar em todo o seu evangelho que Jesus é filho de Davi, herdeiro do trono de Israel e é rei. Ele faz parte de uma realeza. Ele quer mostrar para os judeus que Jesus ele é rei de Israel. E ele tem direito ao trono. Por isso que lá em Marcos capítulo 10, e Mateus também, vai relatar que quando Bartimeu chamou a Jesus, e quando o povo falava: olha, é Jesus de Nazaré, Bartimeu falava: não, é Jesus filho de Davi. Porque a promessa que foi dada no Antigo Testamento é que o trono de Israel, da linhagem de Davi, nunca ficaria vazia. Então, quando Mateus começa a discorrer o seu evangelho, que é o evangelho segundo escreveu Mateus, na perspectiva de São Mateus, ele vai escrever com a perspectiva para mostrar que Jesus é rei dos judeus para os judeus. Já Marcos não. Marcos ele vai numa pegada totalmente antagônica a Mateus. Ele escreve a mesma biografia, na perspectiva de São Marcos, só que ele quer mostrar que Jesus é o servo sofredor. Jesus vai enfatizar muito no Evangelho de Marcos, nos seus 16 capítulos, da seguinte maneira: o Filho do Homem ele só veio para servir, ele não veio para ser servido. E é isso que eu tenho ensinado a vocês, e vocês têm que ensinar a vós outros, e assim sucessivamente. Quando vocês olham para Lucas,
Nós vamos olhar para Lucas já numa perspectiva mais profunda. Lucas é o evangelho dos dias pesados. É uma mulher que sofria de um fluxo de sangue, de uma hemorragia, que ninguém queria encostar nela, porque segundo a tradição judaica, ela era considerada impura e imunda, e estava condenada e fadada ao fracasso. É o paralítico que está no tanque de Betesda, há 25 anos esperando um milagre, e nada se movimenta e nada se manifesta. É o evangelho das mulheres, porque a mulher não era muito valorizada naquela época, é aonde Jesus coloca várias mulheres no seu ministério. Ele coloca Maria Madalena e todas as demais mulheres que são mencionadas nos demais evangelhos. Então cada autor escreve numa perspectiva para enfatizar quem é Jesus. Quando chega em João, nós chamamos de João o evangelho da deidade de Cristo, o evangelho do Deus homem, o Deus encarnado, o verbo vivo, aquele que se despiu da sua glória e se fez homem para morrer por nós. E quando chega aqui é muito lindo, porque a parte da crucificação ele não vai detalhar como Mateus, mas ele vai detalhar a parte da ressurreição de Cristo. E quando chega em João, João vai dizer que os discípulos já haviam, mas antes dos discípulos ir lá no túmulo, havia um discípulo que não estava dentre os 12, que já estava lá. Esse, porém, viu e creu, mas ele não entendeu, porque ele ainda não tinha a compreensão do ensino da ressurreição. O texto é muito enfático. E o primeiro ponto que nós aprendemos aqui é o que, irmão Tiago? É que nós só podemos ter o conhecimento acerca do nosso Deus por meio das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras é o que nós chamamos de revelação especial, a revelação direta, a revelação dada à humanidade por intermédio de Cristo Jesus. E quando chega, eles haviam recebido a palavra que Jesus morreria, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Porém, meus amados irmãos, a nossa pequenez, a nossa falibilidade, a nossa carnalidade, que faz parte da nossa humanidade, nos faz levar à dúvida a palavra de Deus. Isso mesmo que você e eu estamos ouvindo. Eles viram o Cristo deles ser crucificado, vilipendiado, maltratado, desprezado, diante de todo aquele contexto. E as palavras de Cristo ainda ecoavam dentro de si, que no terceiro dia ele iria ressuscitar. É tão tal que os discípulos estavam desesperados, estavam procurando algo para segurar, tatear no escuro. Eles estavam totalmente desordenados, ao ponto dos discípulos no caminho de Emaús estavam indo embora, porque falava, ele não ressuscitou. E Jesus estava com eles. E Jesus começou a falar desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Aí quando Jesus sentou, ele partiu o pão, aí eles começaram a cair em si. Aí Jesus sumiu, ele falou, tu não percebeu que enquanto ele falava, a palavra nos queimava o coração? Sabe por quê? Porque no medo e no desespero, nós temos a mania e a reação de ignorar a voz do nosso Deus e dar valia àquilo que não é importante. Quando chega em João capítulo 20, você percebe que o versículo 7 vai dizer que Maria viu anjos, um anjo na ponta e o outro na outra ponta, um aos pés e o outro na cabeça, onde o corpo do Messias estava. Só estava a pedra lá, o túmulo estava vazio. Ela não deu a devida importância aos anjos, a seres angelicais. Importante, todavia ela estava focada em encontrar Jesus, em ver o Messias, em anelar o seu Cristo que morreu por ela. E ela chorava. E o texto vai dizer da seguinte maneira: Maria, todavia, permanecia junto à entrada do túmulo, versículo 11, chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E ela viu. E eles perguntaram: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram.
Isso é importante. Quem disse que a ressurreição só era válida se ela pudesse ver o corpo de Cristo? Não. A ressurreição ela não estava alinhada a uma condição humana, a uma perspectiva dos discípulos a quem Jesus chamou. Pelo contrário, a ressurreição estava validada, estabelecida em uma condição dada por aquele que o chamou para morrer por nós no Calvário. Quem o chamou? Deus Pai. Os discípulos só deveriam guardar a palavra dele, internalizar a mensagem, e não só internalizar, mas guardá-la no coração, como diz o Salmo 119, e vivenciá-la e praticá-la de forma constante, independente da condição e do momento que viesse à tona. Mas ela queria ver aonde estava o corpo. Olha, amados irmãos, isso é muito sério. Nós vivemos uma igreja contemporânea, nós somos muitos novos, nós somos pentecostais, surgimos aqui no Brasil em 1911, hoje ultrapassamos os 28 milhões de crentes pentecostais. Isso é muito interessante, porque em meio a uma numerologia tão gigantesca e exacerbada, a maioria que compõe a igreja contemporânea ainda precisa de uma validação humana, ou um questionamento humano estabelecido, se coloca até sobrepõe os princípios da palavra de Deus para ter ou para ser direcionado pelo mesmo. E não é assim. Não é dessa forma. Nós só precisamos, como disse C.S. Lewis, o grande homem que fez as crônicas de Nárnia no seu livro Evangelho Puro e Simples, nós só precisamos acreditar nas palavras serenas e profundas e absolutas do Evangelho de Cristo Jesus, designada a nossa alma, e acabou-se a história. Maria é o modelo de cristão, ao ponto de duvidar das palavras do Messias, por conta do medo e do desespero. E nós temos esse mal. Nós não podemos julgar Maria, porque nós estamos no mesmo barco muitas das vezes. Continuando, o texto vai dizer assim: tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Ela não reconheceu. Jesus estava com um corpo glorioso, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Sim. 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer que o corpo mortal se revestirá da imortalidade. O corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E lá no versículo 48 vai dizer: onde está a morte? A tua vitória. Tragada foi a morte pela ressurreição. E aqui, Jesus já estava lá, mas ela não reconheceu. E ele fala com ela, e fala: mulher, por que tu choras? A quem procuras? E ela, supondo ele ser o jardineiro, João é fantástico, irmão, na sua escrita, respondeu: Senhor, se tu tiraste, diz-me onde puseste e eu o levarei. Os discípulos já tinham saído, só estava Maria aqui. E ele disse no versículo 16, disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer meu mestre, meu Senhor. E aqui a gente começa a pregação. Maria. E ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, meu Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. A voz do Senhor se manifestou de tal forma que o desespero da alma de Maria foi silenciado. A dúvida foi sanada. Aleluia. Porque a voz do Senhor se manifestou. Glória a Deus. Isso é fantástico. É. Uma palavra só. Maria. E ela falou: Rabone, é o meu Senhor. É o meu dono. É o meu Salvador. Aleluia. É o meu resgatador. É o meu libertador. É aquele que vai remir a Israel dos seus pecados. E este é o Cordeiro de Deus que está escrito em João capítulo 1, versículo 29, a qual João
suas ovelhas. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, a gente deve meditar na palavra, não só ler, ela é muito superficial. Meditar é se debruçar, se deleitar, é como se fosse degustando um alimento. Nós devemos ler, internalizar a mensagem do Evangelho na sua totalidade. Preste atenção em todo o contexto de desespero, de angústia e de medo. Na hora que ele falou Maria, aí eu não tem como. A gente tem que ir para João capítulo 10, quando ele diz assim: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz, e eu as chamo pelo nome. Glória a Deus. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É aquilo que está lá no Salmo. Antes da palavra vir, ele já sabe. Ele sonda o teu coração. Aleluia. Ele sonda a tua alma. Ele sabe como é que está o teu emocional. Ele sabe como é que está a tua vida. Ele sabe como é que tu está. Ele sabe que além desse sorriso, a tua alma está angustiada. Ele sabe dos projetos que é estabelecido. Ele sabe do desespero e da incerteza que ecoa dentro de ti e da minha alma. Ele nos conhece na sua totalidade. Jeremias diz: antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, ele nos conhece e nos chama pelo nome. Aleluia. Mas sabe o que é interessante? É que a gente usa subterfúgios e recursos desnecessários para a orientação da vida. Eu sou um jovem de 27 anos e a minha esposa me conhece muito bem. Mas é inadmissível alguém que tem um relacionamento com Cristo, em vez de procurar Ele em oração, por intermédio da palavra, e em terceiros, e em livros de autoajuda, ou em subterfúgio, deixa eu lhe mostrar uma solução. Visite o quarto de oração, uma vida de piedade, uma vida de deleite, uma vida de leitura diária da palavra, uma vida de consagração. Para que, irmão Tiago? Para que nós possamos entender que o que nos guia de forma plena, totalitária e suave, a qualquer angústia, refrigério para a nossa alma, é a voz do Senhor. Aleluia. O salmista diz assim: glória a Deus. Ele me guia às águas tranquilas. E o que mais, irmão Tiago, que ele diz? Ele me faz deitar em pastos verdejantes. Aí o que mais que ele diz? Ele faz tudo isso por amor a quem? A ele, não a nós, pelo amor de Deus. O centro de tudo é Cristo, não nós. E o que mais ele diz? Olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal, porque tu estás comigo. Aleluia. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Mais à frente ele diz: prepara-me uma mesa diante dos meus inimigos, ou perante os meus inimigos. O meu cálice transborda. É porque o salmista está atento à voz do Senhor. Aleluia. A voz do Senhor é necessária para consolar a nossa alma. Glória a Deus. A voz do Senhor é o que nós precisamos. Em meio a tanta dor e desespero, nós vivemos uma geração totalmente debilitada emocionalmente. Uma geração dependente de medicamentos. Eu não tenho ressalvas e nem objeção em falar em uma sala de aula que a psiquiatria, ela não cura nada. Recentemente eu falei, agora sexta-feira, isso, que a psiquiatria, pelo contrário, a medicação é apenas um meio para inibir as emoções humanas. Verdade. Mas a voz do Senhor é suficiente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, eu desafio qualquer um, pode ler psicologia, fazer 6 anos de medicina, residência. Deus está acima de tudo isso. Glória a Deus, aleluia. Quem conhece o ser humano na sua estrutura, aleluia, desde a sua origem, é Deus. Não é Freud, não é Carl Jung. Não são esses homens que marcaram a história da humanidade. O homem é corpo, alma e espírito. A medicina chega diante de um câncer que está em metástase, que chegou do fígado, depois passou para o pulmão, depois passou para o estômago, o intestino grosso e delgado, e ele diz, não tem mais jeito. Mas a voz do Senhor, aleluia,
pode curar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque a palavra é soberana. Aleluia. A palavra é absoluta. A palavra ela sobrepõe qualquer estudo. Entenda isso. Eu falo para todos os meus colegas que me dão a oportunidade. Estudamos 6 anos medicina. Mas a Bíblia ainda sobrepõe a medicina. Aleluia. Estudando mais 6 anos medicina, ela continua sobrepondo a medicina. Aleluia. Porque ela é absoluta e soberana. Glória a Deus. Isso é ser cristão. Aleluia. Não é alguém que vai se render a subterfúgios humanos de um curso de 6 anos, pelo amor de Aleluia, Deus. Jesus. Glória a Deus. Eita, meu Deus. Aí ele diz aqui, Maria, ela falará bom. Quer ver um choque? Como é que estamos eu e você diante da voz do Senhor? Como é que nós estamos? Será que nós estamos sensíveis? Será que a gente está conseguindo discernir a voz de Deus? Há quanto tempo a gente não ora, se deleita, se entrega em oração para ouvir Deus falar? Aleluia, Jesus. Porque oração é um diálogo, não é um monólogo. Monólogo só tu fala, oração tu fala e tu ouve. Tem gente que se ajoelha, aí fala, conta as lamúrias da vida, murmura. Irmão, é difícil. Mas nós devemos entender, nós devemos parar para ouvir Deus falar. Aleluia, Jesus. E literalmente, parar. A gente tem que entender que Deus é a nossa prioridade. E para caminhar, para encerrar, eu quero fazer menção em alguns textos. E qual é, irmão Tiago? O tanque de Betesda, ele estava há 25 anos lá, paralítico. E ele falava assim, ninguém me ajuda. Aí Jesus chegou assim, rapaz, o que é que tu quer? Não era 38 anos, não. Em vez de ele falar, rapaz, me joga aqui, me ajuda, ele foi murmurar. Rapaz, eu estou aqui há 35 anos, ninguém me ajuda. A mulher samaritana, João capítulo 4, me dá água. Aí, como pode tu sendo judeu, pede águas a mim que sou samaritana? Aí ele fala, mulher, se tu souberas que te pede água, te daria água, e tu nunca mais terás sede. Aí ela fala assim, és tu maior do que o pai Jacó? És tu? Aí ele fala assim, rapaz, tu já teve tantos maridos e o que tu tem ainda não é teu. Aí tu és profeta agora. Mas ela ouviu a voz do Senhor. João capítulo 6, quando a multidão está seguindo a Jesus por necessidade, e ele fala assim, um duro sermão é ministrado, João relata, e ele fala assim, vocês não vão? Aí Pedro toma a palavra e diz assim, para onde vamos, Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro podia ser o que for, mas ele ouvia a voz do Senhor. Está tendo a tempestade em Mateus capítulo 14. E ele fala assim, vocês, tu manda-me ter contigo. E ele falou, venha. E ele foi. O que está faltando para você ouvir a voz do Senhor? Você já se perguntou? A mensagem do Evangelho, irmão, ela é mais do que sentir. Ela é para nos trazer uma profunda meditação diante do nosso comportamento, como nós estamos diante de Deus. O Evangelho é mais do que sentir. Nós não estamos aqui neste mundo para fincar moradas. Nós estamos aqui armando tendas até a eternidade. Um dia nós vamos morrer, podemos morrer amanhã. Irmão Tiago, eu não conquistei aquilo que eu tanto anelava, pouco importa. A vida nunca esteve no controle das nossas mãos. Quem governa o mundo é Deus. É Ele quem diz que Ele dá a vida e tira a vida. É Ele quem fere, é Ele quem cura. Ele faz como Ele bem entende. E o que nós precisamos estar, irmão Tiago, aptos a ir à eternidade, no centro da vontade dEle. Nós precisamos internalizar a voz do Senhor. Eu e você
Precisamos silenciar a voz daquilo que está nos sufocando para podermos administrar a nossa vida melhor diante de Deus e diante da nossa família. Você é ciente daquilo que precisa ser alinhado. Eu sou ciente daquilo que precisa ser modificado. Nós somos cientes das nossas necessidades e das nossas faltas diante de Deus. Aleluia. Nós não precisamos de muito, precisamos somente dele. E o interessante é que tem gente que não se sente realizado. E também eu não tenho objeção em falar, é porque não conhece Jesus. Irmão, um curso desse que eu faço é só consequência. Uma bênção que eu ganho é só consequência. Jesus é suficiente para realizar o homem. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque tudo é passageiro e transitório. 6 anos eu vou ter um diploma lá na parede da minha casa. Um papel que diz médico. Mas não me dá a eternidade. Ele não me dá a cura da alma. Ele não me dá aquilo que o Evangelho dá, que é a libertação do pecado. Ele não me dá, que é a transformação de caráter por meio do Evangelho. Ele não me dá aquilo que o Evangelho me dá, que é os dons espirituais, poder sobre as enfermidades, para expulsar demônios em nome de Jesus, para pegar dizendo a uma prostituta, para ela não cometer suicídio, que ainda tem escape para a vida dela. Aleluia. É só o Evangelho, é só o Evangelho. O Evangelho é poderoso para isso. O Evangelho é capaz de transformar o homem em sua essência. A psicologia, irmão, ela é muito enfática em dizer que ninguém muda ninguém. Mas na Bíblia diz assim: Deus possui o coração dos reis e dos homens na palma da sua mão e os transforma. Ezequiel capítulo 36 diz assim: e arrancarei o vosso coração de pedra e colocarei um coração de carne e colocarei o meu espírito dentro de vós, para que vós possais andar e observar os meus estatutos e juízo. É o Evangelho. O Evangelho é a mensagem mais poderosa do mundo. Nós precisamos melhorar diariamente. Curva a sua cabeça. Aleluia. Vamos orar antes da ceia. Irmão Tiago, eu estou precisando me reconciliar. Peça perdão a Deus. Irmão Tiago, eu estou precisando melhorar. Eu e você estamos precisando diariamente. Todos que estamos aqui neste mundo precisamos melhorar. Todos precisamos amadurecer diariamente. Todos precisamos ter um bom relacionamento com o nosso Deus. Nós não podemos sucumbir diante das necessidades, diante das demandas da vida. Nós não podemos sucumbir diante daquilo que aflige a nossa alma de forma direta. Deixa eu lhe dizer: Jesus tem bálsamo para a sua alma. Jesus tem refrigério para o teu coração angustiado. Aleluia. Bendito és tu, eterno Deus e Deus soberano e todo-poderoso. Nós estamos aqui diante do Senhor porque nós somos carentes do teu perdão. Nós somos carentes, Senhor, aleluia. Carentes, Senhor, da tua graça. Nós somos pequeninos, nós somos falhos. Nos ajuda, Senhor, perdoa as nossas falhas. Perdoa, Senhor, o nosso comodismo em não orar. Perdoa o nosso comodismo em não meditar a sua palavra. Perdoa o nosso comodismo em não nos congregar como nós devemos, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai querido, e pelo contrário, aviva a nossa alma. Ajuda o meu irmão angustiado, Senhor. Tu sabe a necessidade dele. Tu sabe a necessidade dela, ó Pai querido. Leva ele ao quarto de oração. Leva ela ao quarto de oração. Te revela por intermédio da tua palavra. Te revela por intermédio da oração. Faça aquilo que ninguém pode fazer. Que o medicamento não pode atuar. Que o homem não pode agir. Mas que o Senhor pode agir, porque o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é Deus soberano, onipresente, onipotente e acima de tudo onisciente, ó Deus. Aleluia. Em nome do teu Filho amado, ó Pai, que o Senhor possa manifestar sempre a tua graça sobre nós. Não nos deixa desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Não nos deixa, ó Deus eterno e Pai soberano, fracassarmos, Senhor, na caminhada da fé.
Aleluia. Aleluia, Jesus. Senhor, que nós não podemos, Senhor, deixar de ouvir a tua voz. Aleluia, Jesus. Diante da correria do dia a dia, nós não podemos deixar o Senhor de lado. Nós não podemos terceirizar a nossa vida espiritual. Aleluia. Oh Deus soberano, guarda nossa alma nesta noite e o nosso coração pequenino, Senhor. Cobre-nos com teu sangue. Silencia as vozes, Senhor, a inconstância, a dúvida, dê sabedoria para tomar decisões mais sérias da vida e para o louvor e exaltação da sua glória. Oh, Deus eterno, continua conosco, manifestando o teu poder. Faça aquilo que nós não podemos fazer uns pelos outros e nos ajuda a guardar o teu evangelho em nossos corações e praticá-lo diariamente. Em nome de Jesus, é tudo isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém.